Mulher do Oruan gravou um vídeo e esclareceu tudo sobre a prisão do Oruan. Vou deixar o vídeo aí pra vocês ver, mas antes deixe o like e se inscreva no canal. Oi pessoal, vim falar com vocês um pouco sobre tudo que vem acontecendo, principalmente o que vem acontecendo com o Mauro. Tenho evitado, trazer aqui pra vocês, tenho ficado um pouco quietinha, até mesmo por cuidado, que os advogados instruíram pra mim, por conta de, possivelmente, a partir do momento que eu passo a falar também, poder me tornar um alvo de toda uma perseguição que vem acontecendo com a gente. Mas chega um momento que fica insuportável ler tanta desinformação e tanto ódio que as redes sociais tentam e jogam a todo custo em cima da minha família. Se coloque um pouquinho no meu lugar, imagina todos os dias você acordar e ter uma desinformação, acusação e mentira sobre você. É muito cansativo e eu gostaria, primeiramente, de ressaltar essa parte. Na internet o tempo todo é muita opinião sobre a vida das pessoas, Mas afinal a gente já tá passando por um processo judicial. Então, infelizmente ou felizmente, a opinião de vocês agora não importa. Esse vídeo vai ser longo, então acredito que quem se importa e leva com seriedade o assunto vai ficar até o final. Gente, esqueçam um pouquinho que é o Mauro. Foquem somente nessa narrativa aqui. Jogar pedras contra um carro com pessoas armadas resultou em tentativa de homicídio. E se não fosse o Mauro, será que seria tentativa de homicídio também? Isso não faz nenhum sentido, e não foi isso que aconteceu. Tanto não faz sentido que, num primeiro momento, o Mauro foi denunciado pelo Ministério Público por crimes como lesão corporal, resistência qualificada, desacato, ameaça e dano. Eu não sou formada em Direito, mas esse primeiro cenário, na minha visão, seria muito mais lógico de ser discutido judicialmente do que querer acusar alguém de tentativa de homicídio triplamente qualificada por jogar pedras em um carro com pessoas descaracterizadas e também com um carro totalmente descaracterizado. E se o cenário ainda fosse dessa forma, o Mauro poderia ainda responder em liberdade. Porque a polícia estava na frente da nossa casa às 11 horas da noite. Só pra gente entender melhor, vamos voltar pra noite, quando tudo aconteceu. Na noite anterior, o Mauro tinha cantado na festa do Vinícius Júnior. Ele abriu o show de um dos seus cantores favoritos, que pra quem não sabe é o Travis Scott. Então ele estava muito feliz e realizado com tudo aquilo que ele tinha vivenciado. Esse evento reuniu muitos jogadores do Real Madrid, entre também grandes nomes da música, da arte, e é um ambiente onde o Mauro sempre costuma estar frequentando, porque o Mauro, por mais que incomode muitas pessoas, continua sendo um artista. Mauro estava muito cansado, dormiu o dia inteiro, e à noite, quando ele acordou, já tinham pessoas lá no estúdio, que ficava no primeiro andar da casa. Gente, por mais que muitas pessoas não entendam, o Mauro sempre recebeu amigos, artistas, até fãs que cansadas vezes ficavam na porta lá de casa. Ele convidava pra entrar, ele nunca fechou a porta de casa pra ninguém. E isso faz muito sentido quando você também já foi uma pessoa que precisou que muitas pessoas também não fechassem a porta pra você, apesar de muitos preconceitos. Mas enfim, o fato é, nunca teve ninguém abrigado lá em casa, isso nunca aconteceu. Simplesmente ele acordou com fome e quis sair pra comer. E foi aí que o pesadelo todo começou. A autoridade da DRE estava por volta das 11 horas da noite na porta da minha casa, com a justificativa de que tinham que prender um grande criminoso que estava na minha casa. Porque eles estavam supostamente monitorando a localização dele. Bom, eu não conheço ele, mas eu sei que esse menino se entregou logo depois de toda a situação e em seguida foi solto. O mandado não era de uma investigação da DRE contra um grande criminoso. Era um mandado da Vara da Infância e Juventude para apresentar ele em uma consulta médica que ele havia faltado na sua semi-liberdade. Faz sentido uma abordagem dessa forma, às 11 horas da noite, por esse motivo. Porque o Mauro agiu daquela maneira. O Mauro acordou, saiu do estúdio com os meninos para ir jantar, até que eles foram abordados por um carro que não parecia ser da polícia, que no caso era uma viatura descaracterizada. De dentro do carro saíram pessoas que não estavam uniformizadas ou identificadas como policiais, e a todo momento gritando com eles e apontando arma para eles, e isso já eram quase meia-noite. Nesse momento o Mauro se assusta e é levado para dentro de casa pela sua segurança pessoal, até porque ninguém imaginava que toda essa situação se tratava de uma abordagem policial. O Mauro sobe junto com segurança enquanto os outros meninos são enquadrados. Nesse momento, não tinha nenhuma reação exagerada nem dele, nem dos amigos dele. Então, nesse momento, eu estava fazendo meu trabalho e eu comecei a ouvir gritaria vindo lá de baixo. Foi quando eu vi pela janela que os meninos estavam todos encostados na parede por pessoas comuns,
né, que na minha visão também não aparentava ser policiais. E no meu próprio vídeo também dá pra ver como e quem causou todo o início da confusão. Toda abordagem aconteceria normalmente, até que um dos policiais começou a chutar e agredir um dos meninos que estavam sendo abordados. E só se intimidou quando gritei lá de cima que eu estava gravando. Eu não sou formada em direito, mas até onde eu sei, a polícia não pode cumprir mandado quase meia-noite. Então isso tudo estava muito estranho. Mas é só quando começa toda a agressão da autoridade policial que toda a confusão vem à tona. E o menor, que era, segundo eles, super perigoso e o verdadeiro alvo de toda a operação, é colocado no banco traseiro e simplesmente abre a porta e sai porque eles não travaram a porta. E é isso mesmo que vocês escutaram, eles estavam tão preocupados em pegar tal pessoa que esqueceram de simplesmente travar a porta de um carro. Mas afinal, quem é esse policial? É a mesma autoridade que criou uma investigação sobre o Mauro na DRE, Delegacia de Drogas, por um suposto disparo de arma de fogo que o Mauro teria feito em São Paulo. É isso mesmo, uma delegacia do Rio criando investigação sobre um fato que teria acontecido em São Paulo. Essa mesma autoridade policial foi a mesma que prendeu o Poço daquela forma que todos nós vimos. E depois de todo o desgaste de pegarem todas as suas coisas, dos seus filhos, da sua mulher, o juiz reconheceu excesso e mandou devolver. Toda essa situação criada fez com que os meninos cancelassem toda a sua agenda de show, não prejudicando só eles, mas também toda a equipe que depende da sua renda para pagar suas contas. O Mauro estava totalmente apavorado com a situação, não só ele, como todos nós estávamos. Eu não estou aqui para falar sobre algum erro ou algum acerto do Mauro. Sim, houve excesso. Mas tudo isso foi por conta de uma abordagem completamente agressiva e que não fazia e ainda não faz nenhum sentido. Em que outra situação, a não ser com o Mauro, um delegado e policiais ficariam de tocaia tarde da noite para buscar um menor de idade que não compareceu a uma consulta médica. E isso tudo terminou com a minha casa completamente revirada, meus cachorros sendo ameaçados porque latiam, pessoas sendo agredidas e levadas à delegacia, e por fim, com o Mauro sendo preso após se entregar no dia seguinte. O Ministério Público denuncia como lesão corporal leve. E aí, outra delegacia abre uma investigação com os mesmos fatos e julga como tentativa de homicídio triplamente qualificado. Entraram em todos os cômodos à procura de algo que pudesse incriminar o Mauro. Porém, não encontraram nada. A todo momento foram agressivos, invasivos, fazendo com que eu me sentisse completamente exposta e vulnerável. E ainda apontaram armas dos meus cachorros. E ainda disse que se o meu cachorro latisse, poderiam espirrar spray de pimenta nele. Levaram 3 pessoas para a delegacia, mas antes elas foram ameaçadas e agredidas. E uma delas faz um depoimento onde conta toda a situação culpando o Mauro. E essa mesma pessoa relatou que foi obrigado a assinar a sua declaração sem nem sequer ler. E as outras 2 pessoas nem estavam no momento da confusão. Chegaram depois que tudo acabou e mesmo assim foram agredidas, humilhadas e levadas para a delegacia. Inclusive foram acompanhados do advogado que foi impedido de estar presente durante o depoimento deles. Isso é um absurdo. O advogado teve que ficar do lado de fora da delegacia. Na mesma madrugada, o mesmo policial que se disse vítima assinou um pedido de prisão temporária contra o Mauro com crimes de associação ao tráfico e tráfico de drogas. E o Mauro agora é traficante. O Mauro ganha muito dinheiro sim, mas ele ganha através do seu trabalho com a música. A polícia pediu a prisão temporária por tráfico de drogas. E sabe onde está o tráfico de drogas agora? Lugar nenhum, porque isso nunca existiu. Pois é, nem a polícia manteve essa acusação e nem o Ministério Público indiciou ele por esse motivo. Hoje não existe nenhuma denúncia em relação a esse crime. Isso foi apenas uma desculpa lá atrás para pedirem a prisão temporária dele. E essa mesma forçação aconteceu com o Pose. No primeiro mandado de prisão, a própria juíza escreveu dizendo que não tinha indícios de associação ao tráfico ou tráfico de drogas, porque isso nunca existiu. E realmente, isso é uma coisa que tem que entrar na cabeça de vocês. O Mauro não tem nenhum envolvimento. O Mauro faz show não só no Brasil todo, mas também pela Europa. E é claro que ninguém ia encontrar indícios porque eles não existem. Nunca foi a intenção do Mauro fugir ou se esconder. A todo momento, ele ficou muito nervoso e assustado. A partir do momento que saiu a decisão da justiça, ele não cogitou em fugir ou não se entregar. Ele foi diretamente se entregar. Mesmo vendo que muitas das coisas que estavam falando dele não era verdade. Nos vídeos ele aparece completamente desestabilizado, chorando, muito nervoso.
E ele diz até algo como que ele é filho de quem é e mesmo assim estava num evento com o Travis Scott. E até isso quiseram distorcer. Ele não quis dizer isso num sentido ruim, ele quis dizer isso no sentido que ele é um artista e chegou onde chegou mesmo com tantos preconceitos. Meio que as pessoas não suportam isso, porque pra eles só cabe a ele ser bandido e nada mais. Aparentemente, ele já foi condenado desde que ele nasceu. Eu aprendi nesse caso que uma pessoa não pode responder pelos crimes de outra. Ou melhor, uma pessoa não pode ser penalizada por uma pena recebida por outra. É algum crime o Mauro amar o pai dele? Algumas pessoas querem que seja. Pessoal, desculpa o vídeo longo. Nesse momento eu preciso acreditar na justiça. E quero pedir seriedade nesse momento a todos da internet, principalmente as páginas que trazem mentiras e notícias tendenciosas e desinformação atrás de desinformação. Toda a minha força emocional e todas as medidas judiciais estão em prol da liberdade do Mauro e de um processo justo, que é o que mais importa pra nós nesse momento. E eu quero agradecer todos vocês que estão mandando energias positivas e palavras de carinho, que faz toda a diferença.